Olá, boa tarde Letícia, boa tarde Felipe. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Que o Senhor Jesus abençoe vocês aí em casa e possa estar nos abençoando em mais uma tarde, não é isso? Então vamos lá. Alice, espero que você esteja bem. Letícia também, Felipe, tá assistindo minha aula, né, Felipe? Tá agora, né, realizando as atividades, né, para poder ficar, né, legal. Então vamos lá. Nossa aula hoje, dessa quarta-feira, a gente começa com a nossa aula de literatura, né? Sempre temos na quarta-feira, nossa aula de literatura com nossas produções textuais, que é muito importante, não é isso? Então, olha só, essa aula de literatura de produção textual, semana passada vocês fizeram uma produção textual de acordo com uma fábula, que é aquela história da cigarra e a formiga, tá certo? Não sei se vocês já assistiram essa historinha em desenho ou já leram algum livro. Se eu esquecer até vocês me lembrem, eu vou estar mandando um link para vocês assistirem, tá certo? Posso mandar ou no grupo ou para vocês no privado de vocês, da fábula, que não tem só da cigarra e a formiga, tem várias. Se você colocar para pesquisar, vai ter várias fábulas, né? Que são histórias, né? Temos várias histórias. Ah, tia, mas essa história é história de criancinha. Mas são histórias importantes. Leitura é algo muito importante, que vocês têm que sempre estar lá ali fazendo leitura, realizando leitura, produzindo texto, tá certo? Então é o seguinte, nossa produção textual dessa quarta-feira, a tia vai mandar um link falando o que é fábula para vocês, tá certo? Então eu vou ter que enviar a foto de uma atividade para vocês, tá certo? Que já está prontinha no meu celular, vou enviar para vocês. Então, nessa atividade tem falando o que é fábula e a partir disso aí você vai criar a sua própria fábula, tá certo? Você vai criar a sua fábula, você vai produzir o seu texto criando sua própria historinha. Temos a história da cigarra e a formiga, mas você vai inventar, você vai criar a sua historinha do seu modo, da sua forma, né? Muito importante que vocês prestem atenção na escrita de palavras, né? Na pontuação, tá certo? No espaço de uma palavra para outra, organização, né? E é importante que vocês mandem a foto, que eu preciso ver como é que vocês estão realizando a produção textual de vocês em casa, tá certo? Então a gente vai estar estudando um pouco sobre fábula. Na atividade tem falando do que é fábula, tá certo? Que eu vou enviar para vocês e vocês vão criar de vocês também. E vou mandar também um link de um videozinho, vou mandar no grupo, tá certo? Que aí os três vão lá e pegam para vocês assistirem uma fábula, né? Pode ser até uma diferente da cigarra e a formiga, tá certo? Outra fábula, no caso. Então essa é a atividade de vocês de literatura, né? Que vai ter que enviar a foto para vocês poderem realizarem, tá bom? Então, isso é a atividade do segundo momento. No segundo momento a gente vai ficar, né, todo o tempo nessa questão, produzir a sua fábula, a tia vocês vão realizar e a tia vai fazer a correção, né, que eu faço na sala, né, como a Alice sabe, corrigir na sala para ver onde vocês erraram, tá certo? Para poder acertar. Logo depois, vamos dar aquela pausazinha, né, aquela respirada, vai lanchar e nós vamos voltar no segundo momento com história, né? Então você vai pegar o seu livro aí, segundo volume, e você vai abrir em história na página 22, tá certo? Então você abre aí em história na página 22, essa atividade é de sala, tá certo? 22 e 23 é de sala, e na página 22 a gente vai fazer uma leitura agora, tá certo? Vamos fazer uma leitura juntos. Vocês acompanham aí em casa, que a gente vai fazendo a leitura aqui da videoaula. O lazer nas cidades. Além do trabalho, o lazer também faz parte da vida das pessoas. Esse é um momento de diversão, descanso e relaxamento. Geralmente as atividades de lazer ocorrem depois do trabalho ou das aulas, nos fins de semana, nos feriados ou nas férias. Ter um tempo para descansar, fazer as coisas de que mais gosta e se divertir. E também um jeito de viver mais saudável.
São muitas atividades de lazer as pessoas podem realizar, né? Então, são muitas as atividades de lazer que as pessoas, né, podem estar realizando. Então, temos aí brincar no parque, ir ao cinema, jogar videogame, caminhar e andar de bicicleta, né, que inclusive é muito saudável, né? Assistir a uma peça de teatro, ler, né, por prazer, né? Então, aqui está falando da leitura, né, que é muito importante vocês estarem, né, praticando leitura, nunca deixar de estar lendo um livro, porque é muito importante, né, que você vai estar enriquecendo o seu conhecimento, e isso é, né, para a sua vida toda. A leitura é muito importante. Não deixem de estar lendo um livro no momento que vocês tiverem um tempinho ali sobrando. Então, isso aqui foi, a gente leu aqui na página 22 falando um pouco sobre o lazer nas cidades, né? Que é algo que a gente faz no nosso cotidiano. Em seguida, vocês vão responder, tá bom? Essa atividade é de sala. Eu faço parte da história, na página 23. Liste as atividades de lazer que você realiza no espaço doméstico, ou seja, em sua casa. Então, você vai escrever aí essa lista. Segunda questão, liste as atividades de lazer que você realiza fora do seu espaço doméstico. Então, você vai responder aí questão 1 e questão 2 na página 23 de história. E temos aí falando um pouquinho do lazer novamente. O lazer nas cidades do passado, né? Então, vamos fazer uma leitura aí. Antigamente, não existiam tantas opções de lazer como há na atualidade, né? Em um tempo que não havia videogame, por exemplo, era comum as crianças brincarem com carrinho de rolimã, jogarem bola, andarem de bicicleta e empinarem pipa. A forma de as pessoas aproveitarem o tempo livre passou por diversas transformações no decorrer do tempo. No entanto, existem atividades de lazer que não mudaram tanto assim, como assistir a uma partida de futebol. Então, aí está falando como era o lazer de antigamente, né? Acho que vocês já ouviram falar, né, carrinho de rolimã, né, que é totalmente diferente dos carrinhos de hoje. Acho que vocês já andaram de bicicleta, algo que a gente, né, faz. As crianças empinavam pipa. A brincadeira de pipa ainda tem hoje. Não são tantas crianças que ainda, né, vão para o campo e ficam lá empinando uma pipa. Mas essas são as atividades mais de antigamente, né? Então, as formas de as pessoas aproveitarem o tempo livre era dessa forma. Então, passou por muitas transformações, né? E, infelizmente, às vezes, hoje em dia, as crianças ficam muito mais no celular, né? E acaba tirando muito a criança de brincar um pouco, né? Hoje em dia também, não é como antigamente, que as crianças tinham mais aquela liberdade de estar na rua, de brincar. Hoje é mais perigoso, né? E depois, com toda essa pandemia, toda essa mudança que nós tivemos, aí é que a gente não pode mesmo, né? Mas existem algumas brincadeiras aqui que dá para você fazer, né? Dar uma volta de bicicleta, que é saudável, né? Brincar de carrinho sempre é bom, nunca deixar de ser criança, porque é muito saudável, né? Seja criança, porque é a melhor coisa que tem na vida, você brincar, as meninas de boneca, de casinha, né? Então, temos aqui algumas coisas. E assistir futebol, como o pai de vocês ou os meninos ainda assistem junto com os pais, isso ainda continua do mesmo jeito, né? Da mesma forma de antigamente. Então, essas nossas atividades de sala, página 22 e 23. Para casa, né? Você vai, aí tem na página 24 e 25. Para casa, olha só, na página 24 de história. Leia esta imagem e a referência dela. Com base nessa leitura e nos seus conhecimentos, responda às questões. Onde as crianças retratadas estão brincando? No pátio de uma escola, na rua ou na calçada? Você vai marcar um X, de acordo com a imagem na lateral. Segunda questão. Do que as crianças estão brincando? Terceira questão. Atualmente, é comum as crianças brincarem na rua como se fazia no passado. Por quê? Quarta questão. Assinale as informações corretas. Assinale a informação correta. As crianças da atualidade brincam mais ao ar livre do que as crianças de antigamente? Você vai marcar X, sim ou não? Atualmente, muitas crianças preferem jogar videogame ou brincar no celular do que se divertir ao ar livre? Falou isso agora, né? Então, você vai marcar um dos dois, tá bom?
A atividade de casa, ela finaliza na página 25. Na página 25, finaliza com uma entrevista, tá certo? Entreviste seus avós, bisavós ou a pessoa mais velha da sua família para saber como as pessoas aproveitavam o tempo livre na época em que eles eram crianças. Em uma folha à parte, desenhe uma atividade citada pela pessoa entrevistada. Então, você vai entrevistar essa pessoa numa folha à parte, uma folhinha, tá certo? À parte. Ou então você pode colocar no seu caderno de história. Você vai entrevistar essa pessoa. Prepara o caderno de história, da página 25 de história, só até a parte da entrevista. Você vai fazer a entrevista, vai escrever o que a pessoa lhe falou no caderno de história. Você prepara lá o nome da escola, Campina Grande, a data, e você coloca lá, né? Entrevista, né? Aí você coloca entrevista da página 25 de história, tá certo? Aí você coloca lá e você tá vendo que você tem que desenhar, tá certo? Aí você vai ter que desenhar essa atividade registrada. Para desenhar, você vai desenhar no seu caderno de arte o desenho. Aí você vai colocar desenho, né? O desenho da atividade da pessoa, né? Da atividade que você registrou, da pessoa que você falou sobre ela, tá certo? Então, essa é a atividade de casa. Qualquer dúvida, é só vir comigo até o WhatsApp da tia, perguntar, que a tia, assim que puder, vai estar respondendo vocês, tá bom? Então, essas são as nossas atividades dessa quarta-feira, dessa tarde de quarta-feira. Fiquem com Deus, tá bom? Os três. Qualquer dúvida, é só vir para a tia e perguntar, que a tia, assim que puder, responde. Um abraço virtual, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.